Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gleice e é sempre um prazer ter você aqui. E hoje o DIY Faça Você Mesmo serão 3 modelinhos de ovinhos de galinha que eu desenvolvi, todos pintados à mão. Isso mesmo, gente, ovinhos de galinha. E o mais bacana é que vocês podem estar presenteando amigos, familiares, fazer com os filhos, com as crianças, decorar a casa inteira. É muito bacana essa ideia. Bom, mas antes de ir para o vídeo, eu já vou pedir para vocês rapidinho, deixem um like de vocês, comentem se vocês gostarem do vídeo e me sigam também no Instagram, que é @v.gleice. Chega de conversa e vamos pro vídeo. E antes de tudo, nós vamos higienizar os nossos ovos. Então, para isso, eu coloquei tudo para ferver com um pouco de água, vinagre e bicarbonato de sódio. Depois é só levar para secar. E agora sim, vamos para nossa primeira ideia. Eu já venho com meu ovo passado uma demão de tinta PVA da Acrylex na cor rosa bebê. E as outras duas são amarelo e verde oliva da Giotto que eu vou usando no decorrer do vídeo. E para fazer a pintura, eu coloquei um palito de churrasco dentro do ovo e vim segurando bem delicadamente com as pontas dos dedos. E eu estou usando um pincel de cerdas macias, assim evita que risque. Gente, só para lembrar, todas as demãos de tinta eu passei da mesma forma. Essa é a minha segunda, mas eu usei 3 no total. Depois eu fui tirando de dentro do palito, usei só os dedos, depois voltei para o palito de novo e no final coloquei tudo para secar. E esses são os 3 modelinhos que eu vou ensinar vocês a fazerem durante o vídeo. E eu vou usar esse kit de tinta de pintura para cerâmica porque era a que eu tinha no momento, mas podem usar tranquilamente a PVA ou acrílica. E de preferência vocês usem um pincel bem fininho, esse que eu estou usando é de maquiagem, não é tão fininho, mas se vocês tiverem um pincel filete, 3 zeros da Acrylex ou qualquer outra marca é melhor. Gente, e só lembrando que todos os ovos eu pintei da mesma forma. Esse no verde eu misturei o verde oliva com um pouco de branco e fui deixando esse verde mais clarinho. Bom, depois eu vim com esse verde mais escuro, que é o verde oliva, molhei o pincel e fui fazendo esses risquinhos. Vocês podem ver que eu usei o meu dedo mínimo para dar um apoio melhor. E agora só repetir por todo o ovo. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo. E eu resolvi pintar outro ovo de verde, mas ao invés de fazer de baixo para cima, eu fiz de cima para baixo. E eu acho que ficou bem mais prático. E eu pintei só a metade, depois eu coloquei para secar no palitinho. Isso é bom porque evita que as partes molhadas borrem. Depois de seco, eu só vim pintando a outra parte de baixo. Para essa segunda ideia, eu venho usando esse kit de tintas nos tons pastéis. Apesar de serem solúveis em água, o efeito delas é como se fosse uma tinta a óleo, próprio para cerâmica, e elas não saem depois. Então eu vou começando usando esse primeiro tonzinho, parece um coral, mas na verdade é um rosa antigo, e vou fazendo o primeiro traço. E eu dei um zoom para vocês visualizarem melhor. Bom, gente, o passo é basicamente o mesmo de antes. Eu vou fazer vários círculos, cada um de uma cor. Vocês podem ver que essa tinta não tem uma boa cobertura. Ela é uma tinta própria para cerâmica. Mas se vocês usarem a tinta PVA ou tinta acrílica, vai ser bem melhor. Depois eu vim com o meu rosinha bebê bem clarinho, vou fazendo um outro círculo.
Depois eu vim com rosa bebê e fui fazendo alguns zigue-zagues. Vocês podem fazer com o tom de rosa que vocês quiserem. Podem fazer também no azul, no dourado, enfim, deixe a criatividade rolar solta. E para tirar os borrados é só vir com um papelzinho toalha ou um paninho umedecido em água e passando, que sai facilmente. Depois eu fui dando uma reforçada com um rosa mais escuro. Faço outro traço com um rosa bebê e depois eu vou fazendo uns pinguinhos de tinta, pontinhos com um rosa mais escuro, conforme vocês vão vendo no vídeo. E coloco tudo para secar. Agora nós vamos fazer o último modelo, que é esse ovo cheio de florzinhas. E para as pétalas das flores, eu venho só girando o meu pincel. Então é importante também que vocês usem um pincel fino e gire ele de forma que vai ficando arredondadas. Depois eu coloquei um pouquinho de tinta branca no meu godê para dar uma clareada nesse amarelo. Mas eu espero dar primeiro uma secadinha nesse amarelo e já venho fazendo as outras pétalas com o rosa antigo. Depois vou dando outra reforçadinha. Para fazer as outras pétalas, eu faço a mesma coisa. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo, mas é só vir trocando as cores. Eu usei o verde menta, esse azulzinho céu. Aí eu vim com um branco na flor amarela para dar uma clareada. Gente, para esse passo, vocês usem o pincel mais fininho que vocês tiverem. Esse meu tá um pouquinho grosso, mas deu certo também. E para os arabescos, eu vim fazendo risquinhos bem fininhos e depois fui complementando com algumas folhinhas. Mas é bem a gosto mesmo, vocês podem fazer onde vocês acharem que fica melhor. É bem pessoal. E o ovinho já tá ficando assim. Depois eu venho com um pouquinho de tinta branca e vou dando umas batidinhas no meio das pétalas para formar um miolo. E achei que com o branco não tinha ficado tão legal e vim dando umas batidinhas com o amarelinho. Lembram daquele ovo que eu já tinha colocado para secar? Pois é, agora que ele tá bem sequinho, eu vim fazendo um tracinho com rosa antigo todo ao redor. E depois fiz um zigue-zague. Já aproveito também para fazer as pintinhas no ovo verde. Depois eu coloco tudo para secar.
Gente, agora esse passo é totalmente opcional. Se você for encher o seu ovinho com amendoins, com M&M, com alguma coisa assim, então vocês precisam fazer esse passo, que é fechar o ovinho. Para isso, eu vou usar uma forminha de brigadeiro. Eu achei que estava muito grande, vocês vão ver que depois eu aparei as pontas. Então, assim, é só passar a cola branca na bordinha, aparar as pontas se for muito grande a sua forminha e colar. E o resultado foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e usei para decorar minha bandeja no cantinho do café. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Super beijo!